lá, vamos dar início à aula de trigonometria, nesse caso a terceira, que trata de mais algumas definições. Para começar, vamos definir o que seja radiano. O radiano é a medida angular correspondente ao arco de círculo cuja medida é a mesma de seu raio. Por exemplo, temos uma circunferência de raio R. Se sobre essa circunferência nós marcamos um arco cuja medida é a mesma do raio, aquele ângulo que é sempre medido no centro, nós dizemos que ele tem a medida de 1 radiano. 1 radiano, portanto, é a medida angular nessa unidade correspondente a um arco cujo comprimento é o mesmo do raio. Uma pergunta natural é quantas vezes o diâmetro, que é o dobro do raio, cabe na circunferência. Em outras palavras, se nós, por exemplo, cortássemos aqui essa linha azul, esticássemos, quantas vezes essa linha azul conteria esse diâmetro? Dá mais de 3 vezes, infelizmente não é uma quantidade inteira. Ok? Dividindo o comprimento pelo diâmetro, nós obteríamos a quantidade de vezes que esse diâmetro cabe aí dentro da circunferência. Assim como, por exemplo, se nós quiséssemos saber quantas vezes o 5 cabe dentro do 10, dividiríamos o 10 por 5 para encontrar que cabe 2 vezes. Aqui, dividindo o comprimento pelo diâmetro, nós vamos encontrar um número que infelizmente não é inteiro. Ok? É um número um pouco maior do que 3, vamos representá-lo por π. Dessa forma, C sobre D igual a π, ou C igual a π vezes D, que pode ser também escrito como 2πr. Por que isso? Porque D é 2R. Por quê? Nós vamos usar um símbolo estranho assim, para representar essa quantidade C sobre D. A quantidade de vezes que o diâmetro cabe dentro da circunferência. Porque isso é mais fácil do que tentar escrever esse número. Vamos dar um exemplo. Vamos tentar escrevê-lo aqui. É um número decimal. Infelizmente são infinitas casas após a vírgula, mas não para por aí. O que é pior é que essa dízima que aparece aqui, ela não é periódica. Você não observa um período ou um padrão. Ok? Então, número decimal. Não exato. Então esse é um número que é um decimal não exato e é uma dízima não periódica. Nós, portanto, podemos chamá-lo de número irracional. Π é, portanto, um número irracional. Reparem, algo um pouco maior do que 3. Dessa forma, C igual a 2πr, onde π é 3,14159,26535, por aí vai. Eu quero chamar a atenção para o fato de que aquela expressão que nós colocamos, aquela expressão bem grande que nós colocamos aqui, é um resultado tão grande quanto inútil. Na verdade, é por isso que nós colocamos aqui esse símbolo para representar esse número tão, digamos, complicado. Ok? Bom, em outras palavras, o raio cabe 2π vezes no comprimento da circunferência. 2π vezes cabe o raio no comprimento da circunferência. E dito de outra forma, nós podemos dizer que o comprimento da circunferência corresponde ao arco de 2π radianos. Se a medida em radiano desse ângulo, que é claro, seria um ângulo de 360 graus, o ângulo da volta completa. Ok? A semicircunferência, portanto, corresponderia a π radianos, e assim por diante. Por exemplo, 1/4 de circunferência, que equivaleria a 90 graus, seria π sobre 2 radiano, 45 graus, π sobre 4 radiano, e assim por diante. Vamos ver no exemplo 1 quadrado. Vamos denotar por A medida comum aos lados desse quadrado. Vamos traçar aqui a diagonal dele. A diagonal do 1 quadrado divide cada ângulo reto aí em 2 ângulos congruentes, portanto, nesse caso, 2 ângulos de 45 graus.
Vamos separar um desses triângulos e denotar por D a diagonal desse quadrado, ou como queiramos, a hipotenusa desse triângulo retângulo. Essa expressão que apareceu aqui agora é a própria expressão do Teorema de Pitágoras, com uma simplificação adicional de que, nesse caso, os dois catetos têm a mesma medida. Então, D ao quadrado é A quadrado mais A quadrado, que é 2A quadrado. Então, se nós quisermos o valor de D e não de D quadrado, basta extrairmos a raiz quadrada de D quadrado aqui. E para que a igualdade se mantenha, é claro que a raiz quadrada deverá ser extraída em todos os membros. A raiz quadrada de 2A quadrado é simplesmente a raiz de 2, porque a raiz de A ao quadrado é A. E a raiz de 2, que é o número irracional, nós deixamos expressa dessa forma. Seria aproximadamente 1,4142135. Colocamos reticências para lembrar, e devemos lembrar, que esse é um número irracional também, portanto, infinitas casas após a vírgula. O seno de 45 pode ser aqui encontrado, portanto, se nós não lembrarmos de que o seno de um ângulo num triângulo retângulo é o quociente entre as medidas do cateto oposto a esse ângulo e a hipotenusa. Então aqui nós vamos obter 1 sobre raiz de 2, ou se quisermos racionalizar, o que não é obrigado, raiz de 2 sobre 2. Ok? O cosseno de 45 irá nos trazer um quociente igual a esse, porque tanto o cateto oposto ao 45 quanto o adjacente nesse caso têm a mesma medida. Portanto, nós vamos ter raiz de 2 sobre 2 novamente. E a tangente de 45 fica até mais fácil aqui, que será o quociente entre cateto oposto e cateto adjacente, suas medidas, claro. Como são iguais elas, nós vamos ter que a tangente de 45 é 1. À luz do que nós vimos anteriormente, 45 graus em radianos é π sobre 4. Então, nós podemos reescrever seno de π sobre 4 e cosseno de π sobre 4 são iguais, e iguais a raiz de 2 sobre 2, e a tangente de π sobre 4 é igual a 1. Exemplo 2. Vamos tratar aqui de um triângulo equilátero, que é aquele triângulo cujos lados têm a mesma medida. Na verdade, todo triângulo equilátero é também equiângulo. Ou seja, os três ângulos internos também terão a mesma medida. Uma vez que a soma dos três ângulos internos em qualquer triângulo na geometria euclidiana é sempre 180 graus, então cada ângulo interno aqui deverá medir 60 graus. Vamos denotar por A a medida comum aos lados desse triângulo. E vamos traçar uma altura. Acontece que num triângulo equilátero, uma altura é também mediana, ou seja, divide um dos lados aqui em dois lados congruentes, de mesma medida. Então aqui é A sobre 2, aqui é A sobre 2. Vamos denotar por H a medida da altura desse triângulo. Muito bem. A altura num triângulo equilátero, além de ser mediana, é também bissetriz, ou seja, ela divide o ângulo aqui ao meio. Divide o ângulo em dois ângulos congruentes, dito de forma mais precisa. Cada ângulo aqui é, portanto, 30 graus. Vamos aqui destacar um desses triângulos. Vamos trabalhar com esse triângulo aí destacado. Essa é a expressão do Teorema de Pitágoras, veja. A aqui é a hipotenusa, H e A sobre 2 são os catetos. A minha intenção é isolar o H, encontrar esse H aqui, tentando expressá-lo em função desse A. Por enquanto, A2 igual a H2 mais A sobre 2 quadrado. O quadrado de uma fração é o quadrado de cima sobre o quadrado de baixo. Nada mais foi feito além disso. Como eu quero expressar o H em função do A, eu posso lembrar que se A2 igual a H2 mais A2 sobre 2, então o H2 vai ser A2 menos A2 sobre 2. Ok? Muito bem, vamos tirar MMC.
obtendo aqui H2 igual a 4A2 menos A2 sobre 4, que é 3A2 sobre 4. Novamente eu ressalto que o que eu quero aqui é o H, não é o H2. E é claro, para fazer isso, para obtê-lo, nós extraímos a raiz quadrada em todos os membros aqui. Raiz de A quadrada é A, raiz de 3 nós denotamos simplesmente assim. Raiz de 4 é 2, e a raiz de 3 nós denotamos dessa forma, novamente pelo fato de que esse número é um número irracional, aproximadamente 1,732, algo assim, reticências, claro, não vamos colocar para indicar que é um número irracional. Muito mais fácil, portanto, denotar dessa forma, e é assim que se faz, que se costuma fazer. Vamos colocar ele aqui, e agora nós temos plenas condições de calcular aí seno, cosseno, tangente de 30 graus e de 60 graus. O seno de 30 vai ser A sobre 2 dividido por A, uma vez que A sobre 2 é a medida do cateto oposto a 30 e A é a hipotenusa. Ou seja, isso aqui vai dar 1 meio. Cosseno de 30 vai nos fornecer coeficiente entre as medidas H e A, né? Só que o H já está achado, é por isso que nós trabalhamos para achar. Substituímos aqui, o que é que nós vamos encontrar? Raiz de 3 sobre 2. A tangente de 30 graus, coeficiente entre as medidas de cateto oposto a 30 e cateto adjacente a 30, ou seja, A sobre 2 sobre o H, que é a raiz de 3 sobre 2. Isso nos fornece A sobre A raiz de 3, que é 1 sobre raiz de 3, ou se quisermos racionalizar, embora não sejamos obrigados, raiz de 3 sobre 3. Poderíamos achar o seno, cosseno e a tangente de 60 através da definição, tranquilamente, embora isso não seja necessário. Vamos preguiçosamente aqui lembrar que quando dois ângulos são complementares, o seno de um será o cosseno do outro e vice-versa, e a tangente de um será o inverso da tangente do outro. Isso nós vimos aí na primeira aula. Portanto, o seno de 60 é o cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 é o seno de 30, que é 1 meio, e a tangente de 60 será o inverso da tangente de 30, ou seja, a tangente de 60 será raiz de 3. À luz do que nós vimos anteriormente, nós podemos expressar esses ângulos aqui em radianos e dizer que seno de π sobre 6 é 1 meio, cosseno de π sobre 6 é raiz de 3 sobre 2, tangente de π sobre 6 igual a raiz de 3 sobre 3. Tangente de π sobre 3 igual a raiz de 3, seno de π sobre 3 igual a raiz de 3 sobre 2 e cosseno de π sobre 3 igual a 1 meio. Muito bem, temos outras definições aqui, que são muito comuns na trigonometria também. Definimos a secante de um ângulo como sendo o inverso do cosseno desse ângulo. Definimos a cossecante de um ângulo como sendo o inverso do seno desse ângulo. E a cotangente de um ângulo como sendo o inverso da tangente desse ângulo. Nesse caso específico, a secante de x, desse ângulo x aqui, como é o inverso do cosseno, vai ser A sobre B, porque o cosseno de x era B sobre A. Como o seno de x era C sobre A, a cossecante, que é o inverso do seno, será A sobre C. E a tangente de x, que era C sobre B, nos permite achar a cotangente, que vai ser B sobre C. Agora nós vamos expor aqui uma relação que é semelhante à relação fundamental da trigonometria. Quanto é que seria 1 mais tangente ao quadrado de x? Veja, 1 mais tangente ao quadrado de x, temos aqui um triângulo para nos ajudar a fixar as ideias. A tangente de x é c sobre b, então 1 mais tangente ao quadrado de x seria c sobre b quadrado, 1 mais c sobre b quadrado. Quadrado de uma fração, quadrado de cima sobre o quadrado de baixo. Muito bem, tiramos MMC. Acontece aqui que nós podemos e devemos usar o teorema de Pitágoras. Nesse caso aqui, está nos dizendo que o quadrado do B mais o quadrado do C é o quadrado do A. Portanto, isso aqui vai nos fornecer A2 sobre B2,
que é a mesma coisa que A sobre B ao quadrado. Acontece que A sobre B é secante de x, então isso aqui vai nos fornecer secante ao quadrado de x. Em outras palavras, o que nós obtivemos foi que 1 mais tangente ao quadrado de x é secante ao quadrado de x. Não haveria problema chamarmos isso também de relação fundamental da trigonometria. Ok? Com isso a gente finaliza mais uma aula, e a próxima aula tratará de funções trigonométricas. Até lá, pessoal.